Fala comigo assim. Fala: Senhor Jesus, eu ouvi a voz do Teu Espírito, e nessa noite eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar, o Senhor governar, o Senhor reinar, o Senhor transformar a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Você está disposto a isso? Glória a Deus. Eu estou disposto a isso. Paulo diz que nós somos entregues à morte todos os dias. E a morte, irmãos, ele fala da morte do ego, que o Dário falou aqui. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. É um texto muito conhecido. Segunda Crônicas 7,14. Amém? Estou muito feliz, eu tenho uma tia minha especial, Maria Pires, está aqui nessa noite. Amém? Mais um da minha família. Eu estou feliz. 2 Crônicas 7,14. Antes de nós lermos, o Senhor fala muito comigo por meio de experiências, de atitudes corriqueiras que acontecem nas nossas vidas. Alguns meses atrás, a Ivanilda, minha esposa, ela chamou a Giovana para doar. Amém? Presta atenção na palavra. A Ivanilda chamou a Giovana para doar algumas coisas que ela não utilizava, algumas coisas que eram úteis, mas que ela não utilizava. E eu lembro que eu estava lá em casa e a Ivanilda chamou a Giovana, e eu observei uma coisa que a Giovana fez, que também nós fazemos com Deus. Presta atenção nisso. A Ivanilda começou a separar algumas coisas que a Giovana gosta um pouco. E a Giovana não teve nenhuma dificuldade de entregar aquilo que ela gostava mais ou menos, ou pouco, ou talvez não gostava mais. E a Giovana, de prontidão, entregou aquilo para a mãe dela, a Ivanilda, doar para alguém. Só que eu observei que algumas coisas a Giovana gosta muito. E aquilo que ela achava que era importante, aquilo que ela gostava, ela não queria dar, ela não queria se desfazer daquilo. E quando eu vi aquilo, o Senhor começou a falar comigo, e o Senhor me levou a ministrar essa palavra hoje, porque o Senhor vem falando comigo essa palavra. Eu gostaria que você voltasse um pouco assim a sua memória, do dia que você se converteu. Quando você se converteu, naqueles primeiros dias, todos nós aqui, o Senhor começou a requerer algumas coisas das nossas vidas, e que nós imediatamente nós entregamos para Deus, nós doamos, nós lançamos, nós permitimos que o Senhor fosse lá e tomasse de nós. Mas você vai perceber através dessa palavra hoje, e você vai perceber como eu tenho percebido durante esse longo da minha vida, que tem algumas coisas nas nossas vidas que ainda, olha aqui, que ainda nós estamos com as duas mãos sobre aquilo, e que nós não permitimos que o Senhor retire de nós. Porque aquilo que parece ser importante para nós, e aquilo que nós amamos muito, nós queremos fazer como a Giovana faz. Senhor, o Senhor pode retirar, ou o Senhor pode tomar aquilo, eu dou aquilo para o Senhor, mas isso aqui eu não retiro. E na verdade tem algumas coisas, e que vocês vão perceber que as coisas maiores na vida de vocês, são mais fáceis nós entregarmos, porque são mais visíveis. Consegue entender isso aqui? Aquilo que é mais visível, é mais fácil você se entregar, porque é fácil você ver. Mas tem coisas que estão tão sensíveis, são tão pequenas, que nós não conseguimos ver, porque nós não vemos. Às vezes nós não entregamos para o Senhor,
ou às vezes porque nós não vemos, ou muitas das vezes porque nós amamos muito e nós não queremos entregar para Deus, nós não queremos nos render a Deus. Então, na verdade, irmãos, se você analisar você mesmo, como eu analisei, tenho analisado a minha vida, tem muitas coisas que eu já abandonei na minha vida, mas o Senhor, por meio da revelação da palavra, que é a única coisa que pode trazer mudança no ser humano, é a revelação da palavra. Se você não tiver a revelação da palavra, você vai voltar para sua casa do mesmo jeito que você voltou, você chegou aqui. Mas se você tiver revelação da palavra nessa noite, você vai voltar para sua casa transformado naquilo que Deus falou com você. Então, na verdade, o Senhor me começa a revelar coisas da minha vida, no passar dos anos da minha conversão, que eram tão pequenas, e muitas das coisas que eu gostava, e que o Senhor requereu da minha vida, e que eu tive que abandonar, áreas de pecados da minha vida, que eu tive que abandonar, áreas que eu ainda não tive revelação, mas quando o Senhor traz revelação, o Senhor traz arrependimento, e o Senhor traz abandono, porque Deus, irmãos, quer nos levar a um nível maior. Deixa eu te explicar uma coisa, Deus não quer nos levar somente ao nível do arrependimento, Deus quer nos levar ao nível do abandono, amém? Fala comigo, Deus não quer somente arrependimento, Deus quer o abandono. Fala de novo, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Se eu falasse para você assim, irmãos, quando você saísse daqui da igreja, você ia ganhar um carro zero, eu tenho certeza que você falaria com mais empolgação. Mas o Senhor, irmãos, quer nos dar coisa mais importante que um carro zero. O Senhor quer me dar coisa muito mais importante do que uma casa nova. O Senhor quer me dar algo, irmãos, que esse mundo não conhece, que chama Jesus Cristo. O Senhor disse que Jesus é loucura para os homens. Jesus é loucura para os homens. Jesus é loucura para esse mundo. Mas a Bíblia fala que Ele revelou Jesus para os pequeninos, para aqueles que não tinham muita importância. Eu sou um deles, aqueles que não tinham muita importância para o mundo. Mas o Senhor me deu o próprio Cristo, para que Ele fosse revelado no meu coração, como Ele deu para você. Glória a Deus. Amém? Então Deus quer nos levar a um nível maior, não só do arrependimento. O que é o arrependimento? Está aqui o nosso irmão. O irmão? Qual que é o nome do irmão? Wesley. Wesley falha comigo. Está aqui eu. Ele falhou comigo. Ele veio até mim, pediu perdão. Beleza. Fui lá, irmão Wesley, eu te perdoo, assim, perdoei ele. Só que amanhã o Wesley faz a mesma coisa. O Wesley vem de novo em mim, pede perdão. Eu vou perdoar o Wesley. Só não pede muito, tá, Wesley? Mas todas as vezes que o Wesley vinha até mim, pela graça de Deus eu vou perdoá-lo, como Deus nos perdoa todos os dias. Só que Deus não quer que o Wesley somente se arrependa do seu pecado, mas Deus quer que o Wesley abandone o seu pecado, amém? Deus quer que o Wesley abandone o seu pecado. 2 Crônicas 7,14. Observa aí o que é 2 Crônicas 7,14. Fala assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, ou abandonar os seus maus caminhos, ou deixar a sua vida mundana e pecaminosa, aí o Senhor diz: dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, ou sararei a sua terra. O que o Senhor diz? Se você buscar o Senhor, se converter dos seus maus caminhos, abandonar, Ele disse que Ele vai te ouvir, Ele vai te perdoar e Ele vai te sarar. Eu queria que você nessa noite, você deixasse o Espírito de Deus te lembrar que o Espírito de Deus, em João capítulo 14, fala que Ele ia nos lembrar. O Espírito de Deus te lembre nessa noite
de áreas da sua vida que essa noite você precisa reconhecer, pedir perdão e mais do que isso, abandonar aquilo que não agrada ao Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia em Gálatas capítulo 6 fala assim, que existe uma luta entre a carne e o espírito, porque eles são opostos. A carne não quer se submeter à palavra de Deus. Fala comigo, a carne não quer se submeter à palavra de Deus. Irmãos, a carne, ela nunca vai dizer para você assim, ó, se arrependa. A carne nunca vai dizer para você, ó, abandone. A carne vai dizer para você assim, ó, você está certo, continue, vá em frente, faça mais. E você gosta disso, continua agindo assim. A carne vai te dizer isso, como a carne disse para Davi, quando Davi pecou. Samuel capítulo 11, fala que Davi, no inverno, quando os guerreiros, os reis saíam para a batalha, a Bíblia fala que Davi falou assim, pensou no coração dele, eu estou muito bem, o meu exército destrói tudo, quem aparece, conquista. E a Bíblia fala que Davi falou assim, olha, para um dos comandantes dele, dos principais, pode ir nessa batalha que eu não vou. E a Bíblia fala que um dia, Davi fez o seguinte, andou na sacada lá do palácio, quando Davi viu uma mulher, irmãos, tomando banho, e a mulher era muito bonita, porque o diabo não manda mulher feia, tá? Já falei isso para vocês, né? O diabo não manda homem feio, o diabo só manda homem bonito e mulher bonita, pode ter certeza. Se o Marcelo aparecer uma do mundo para você, Marcelo, que é bonita, não é porque você está bonito, tá? Foi o que o diabo mandou, tá? Você não vai se iludir, achar que você é bonito, não, tá, Marcelo? Paulinho, concorda comigo, Paulo? Então tá bom. Então Davi olhou aquela mulher e falou assim para o servo dele, vai lá e vê quem que é aquela mulher lá, vê se ela é solteira, porque eu quero mais uma para o meu harém. Davi mandou o servo dele foi lá, trouxe a informação. A primeira informação, rei, ela é filha do fulano de tal. Segunda informação, rei, ela é casada, ela não é só filha do fulano de tal, mas ela é casada, o marido dela chama Urias. O que Davi fez? Você acha que Davi falou assim, não, mulher do vizinho é homem para mim? Não, irmãos. Davi virou para o servo dele e falou assim, manda ela vir aqui, manda ela vir no palácio. E ela obedeceu o rei e veio. Quando chegou lá, Davi se deitou com aquela mulher, teve relação sexual com aquela mulher. E a Bíblia fala que aquela mulher, talvez eu estou contando essa história porque talvez alguns de vocês não saibam dessa história. Eu sei que muitos sabem, mas alguns não sabem. E aquela mulher engravidou. O que a carne de Davi disse para Davi? Davi, vai lá, se arrependa. Davi, vai lá, se prostre, se quebrante. Não. A carne trouxe na mente de Davi o quê? Traçou um plano para Davi. Qual foi o plano? Faça o seguinte, vai lá, chama o marido dela do meio da batalha, faz ele vir para casa. Tem muitos meses que ele não está separado da mulher por causa da batalha. Vai lá e tem a relação com ela. Ele vai ter relação com ela. E quando ele tiver relação com ela, ele vai achar que ele é o pai, porque naquela época não tinha DNA do ratinho. Amém? Não sei se você sabe, naquela época não tinha DNA. Então o cara ia deitar com a mulher, ia falar assim, nossa, mas eu sou bom no negócio. Primeiro dia a mulher já engravidou, né? Só que aí, quando Davi chamou Urias, e ele falou assim, o que foi, meu? Vai lá, vai para sua casa descansar. Urias falou assim, não, Senhor, os meus soldados estão lá no meio da batalha, estão dormindo no meio do sereno. Eu nunca terei coragem de ir para minha casa e dormir enquanto meus soldados estão lá na batalha. Eu vou ficar aqui. E Urias foi lá e começou a dormir, sabe aonde, irmãos? Na porta do palácio. Eu imagino que Davi pensou assim, não, esse cara vai aguentar só o primeiro dia. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, o homem dormindo na porta do palácio.
Ele falou assim: rapaz, esse cara não vai ter jeito mais não. Eu vou... E a carne, irmãos, a carne é tão mal, demoníaca, que a carne trouxe outro plano pior ainda. Já que esse não resolveu, qual que é o próximo plano? Pega o marido dela, manda uma carta para o comandante lá do exército, comandante geral, escreve na carta o seguinte: que ele, o marido dela, Urias, que não quis deitar com a mulher, que não quis se submeter àquela situação, escreve uma carta e manda ele ficar na frente da batalha, e no lugar mais difícil daquela batalha. E foi lá e mandou a carta e mandou ele, Urias, para a batalha. E Urias vai lá, por obediência, fica na frente da batalha, e Urias vai e é assassinado por causa de Davi. Urias foi assassinado por causa de Davi. Então a carne, irmãos, ela nunca quer que você se submeta ao Senhor. A carne nunca quer que você se arrependa. A carne nunca quer que eu, Júnior, abandone o pecado. Irmãos, existem áreas das nossas vidas, como eu disse para vocês, áreas que você abomina rapidamente. Mas tem pecado, irmãos, que está aqui, ó, no lugar onde ninguém conhece. Tem pecado, irmãos, aquilo que nós mais gostamos, sabe aonde nós colocamos? Nos lugares mais escondidos. Não é assim? Quando a Giovana não quer que eu pegue alguma coisa dela, sabe o que ela faz? Ela esconde. O que aconteceu com Adão quando ele pecou, quando ele desobedeceu o Senhor? O Senhor foi procurar Adão para conversar com Adão. A Bíblia fala que Adão, irmãos, se escondeu numa moita, se escondeu do Senhor. Irmãos, a carne não quer ser tratada, a carne quer se esconder. Irmãos, se o Senhor tem nos chamado, olha aqui, olha nos meus olhos, vou te dizer o que Deus tem chamado. Eu já falei isso para vocês. Algum tempo atrás, eu orando aqui na igreja de manhã cedo, eu sempre orava por uma igreja de um grupo fiel. E o Senhor disse para mim: olha, eu não quero um grupo fiel, eu quero uma igreja fiel, eu quero todos andando em fidelidade. E quando eu falo sobre isso, às vezes as pessoas acham que é só dízimo e oferta. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de uma vida santa, agradável e perfeita ao Senhor. É esse tipo de santidade que Deus quer de nós. É isso que Deus exige de nós. Irmãos, Deus quer que nós nos arrependemos. Deus quer que nos arrependemos. Irmãos, a mudança começa com arrependimento. Mas chega um momento que nós precisamos abandonar o pecado. Jesus disse assim: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Irmãos, Deus quer nos levar à vida de santidade completa. Se você olhar para mim, você vai falar assim: pastor, então você está pregando porque você não tem erro. João disse assim: aquele que não tem pecado, diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso e engana-se a si mesmo. Nesse mesmo capítulo, a Bíblia fala o seguinte, João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 9: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, eu creio no Deus da graça, o Deus que está disposto a nos perdoar sempre, a todo momento, 24 horas. Deus quer nos perdoar, mas Deus quer nos levar ao abandono do pecado. Deixa eu te lembrar um texto. Uma mulher prostituta chega diante de Jesus e fala, os fariseus pegaram aquela mulher prostituta e perguntaram assim: Jesus, o que o Senhor quer que a gente faça? O que você acha que nós devemos fazer? Nós devemos matar ou nós devemos abonar essa mulher? Jesus, percebendo o coração deles, Jesus diz para ele o seguinte: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí nós ficamos por aí, né? Aí nós já nos alegramos por aí, não falamos daquilo que é a continuidade do capítulo. Jesus vira para a mulher e fala assim: olha, cadê os seus acusadores? Ela disse assim: não tem nenhum, todos foram embora.
nem eu nem você podemos ser acusadores de ninguém, amém? Glória a Deus. Você não está aqui para ser acusador de ninguém, eu também não estou para isso. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz assim: cadê os seus acusadores? Ela diz: olha, todos foram embora. Jesus olhou para ela, presta atenção no que Jesus disse para aquela mulher. Jesus disse assim: olha, se eles não te acusaram, se eles não te condenaram, eu também não vou te acusar e nem te condenar. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Jesus disse assim: olha, eu te perdoei, continua fazendo o que você está fazendo. Não, Jesus disse para ela: eu te perdoo, mas vá e não viva a prática do pecado. Abandone o pecado. O pecado destrói a vida, destrói o propósito de Deus na sua vida. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado impede. Irmãos, a única coisa que pode te impedir de viver a plenitude de Deus chama-se pecado. A única coisa. Jesus disse para aquela mulher: vá, mas não continue vivendo do jeito que você está vivendo. Tenha mudança de vida. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa muito séria. Todos aqueles que se experimentaram do Senhor, todos aqueles que se experimentaram do Senhor, todos tiveram mudança. Todos tiveram mudança. Sabe o que o Senhor está nos chamando nessa noite? Eu quero te dizer uma coisa para você nessa noite. O Senhor tem nos chamado para ser uma igreja que vive santidade. Eu quero te dizer uma coisa muito séria. Essa santidade vai começar por mim. Essa santidade começou por mim desde o dia que eu me coloquei a dispor, à disposição dessa igreja. Irmãos, o Senhor tem me levado a viver santidade. Irmãos, o Senhor tem me levado a viver santidade. Você pode ter certeza de uma coisa: eu nunca vou trazer uma palavra para você antes dessa palavra passar primeiro pelo meu coração. Você pode ter certeza disso. Eu nunca vou trazer uma palavra para vocês sem que antes passar por mim, irmãos. Deus tem nos chamado para arrependimento e para perdão. Interessante que um dia Jesus chamou os discípulos e disse assim: olha, senta todo mundo aí. Os discípulos sentaram. Jesus pegou uma bacia de água e um pano, falou assim: olha, vem cá, eu vou lavar os pés de vocês. Pedro olhou para aquilo lá e pulou lá em cima e falou: Senhor, você nunca vai lavar os meus pés. Você nunca vai lavar os meus pés. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não tem aliança comigo. Foi isso que o Senhor disse: você não tem aliança comigo se eu não lavar os seus pés. Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, só tem uma piscina aí que eu quero tomar banho nela. Eu quero me lavar completamente. Lava a cabeça, os pés, tudo que o Senhor tiver direito, tudo que o Senhor quiser, o Senhor pode lavar. Irmãos, mas Jesus olhou para ele e disse: olha, vocês já foram lavados. Fala comigo: eu já fui lavado. Fala, irmãos, fala de novo. Fala: eu já fui lavado. Irmãos, fala de novo. Fala: eu já fui lavado. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala: você já foi lavado. Fala para outra pessoa. Fala: você já foi lavado. Irmãos, fala comigo assim: essa igreja já foi lavada. Irmãos, essa igreja já foi lavada. Glória a Deus. Irmãos, e Jesus virou para eles e disse assim: olha, mas tem os pés de vocês. Tem os pés de vocês. Irmãos, nós temos pés para ser lavados pelo Senhor. Eu não sei como é que você, não sei se você sabe disso, mas naquela época, para lavar um tecido, o linho, aquele homem que cuidava do linho, ele ia para um riacho, um rio, onde tinha uma pedra plana. Ele pegava um pedaço de porrete, pegava o pano, colocava na pedra. Enquanto a água estava passando pelo pano, aquele homem que estava limpando aquele tecido batia até toda a impureza sair daquele pano. Eu lembro que
Eu lembro que eu morei ali no setor Coimbra. Tem ali, minha tia lembra muito mais, mas meus tios. Ali tem um corgo Cascavel, né? Que hoje está um corguinho, mas antigamente era um corgo bem maior. As mulheres não tinham tanquinho, também não tinha máquina de lavar. Pegava as trouxas de roupa, amarrava ali, colocava na cabeça e descia para o corgo do Cascavel para lavar a roupa. Sabe como é que elas lavavam a roupa? Batendo aquelas roupas sobre a água e sobre a pedra. Sabe o que é a água, irmãos? É o Senhor nos lavando, é o Senhor passando sobre nós e retirando tudo aquilo que não pertence. Irmãos, retirando tudo aquilo que não pertence. Você vai falar, pastor, mas eu já mudei demais. Irmãos, você já foi transformado, mas existe mais ainda para Deus, para você. Existe mais coisa na sua vida. Irmãos, enquanto mais se batia naquele tecido, mais o pano se tornava limpo. Irmãos, sabe o que eu sou diante de Deus? O linho que está sendo santificado todos os dias pelo rio de águas vivas que Jesus disse que está dentro de mim. E esse rio jorra para a vida eterna. Esse rio jorra para a vida eterna. Sabe o que Deus quer fazer conosco nessa noite? Deus quer que você se apresente diante dele com arrependimento. Deus quer que você se apresente diante dele com quebrantamento. Porque essa noite o rio de águas vivas passa sobre nós. E a palavra de Deus nos leva até revelação de mudança, de abandono. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 51. Observa a oração de Davi. Salmo 51. Salmo 51, versículo 10. Esse texto aqui é uma oração. E essa oração aconteceu logo em seguida. Irmãos, olha aqui para mim, é só antes de eu ler esse texto. Eu vou terminar lendo esse texto. Deus usa um profeta chamado Natan para chegar diante de Davi e falar assim: Davi, você está em pecado. Você assassinou um homem. Davi, qual foi a atitude de Davi, irmãos? Irmãos, quando a palavra de Deus chega sobre nós, nós nos aquebrantamos, amém? Antes a carne levou Davi a se esconder. Mas a Bíblia fala que quando o profeta disse para Davi que ele estava em pecado, olha a oração de Davi. Salmos 51. Eu vou ler o versículo 1. Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejo a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem me tire de mim o teu santo espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa foi a oração de um homem aquebrantado. Eu gostaria que você ficasse de pé diante de Deus.